Graças ao bom profeta, retornaram para a continuação de nossas histórias. Então vamos lá? 291ª noite. Acordada por sua irmã de Nazarda, Sherazade retomou a história da noite anterior. Depois de ter saído do cirurgião, Pirozé ficou assentada no sofá. Um abatimento que imaginar-se pode, enternecendo-se com a lembrança de Codadad. Filho meu, dizia ela, eis-me para sempre privada da tua vista. Quando te deixei partir da Samaria para vir a esta corte e recebi as tuas últimas despedidas, não cuidava que te esperasse longe de mim uma morte tão funesta. 1000 vezes desditoso, Codadad, porque te ausentasses de mim. Não terias, na verdade, granjeado tanta glória, mas estarias ainda com vida, e não custarias ainda tantas lágrimas à tua mãe. Dizendo essas palavras, chorava amargamente, e as duas confidentes, sensíveis à sua dor, misturavam as suas com as lágrimas dela. Enquanto se afligiam todas, como Epórfia, entrou o rei no gabinete e, vendo-se nesse estado, perguntou a Pirozé se tivera tristes novas de Codadad. Ah, senhor, disse-lhe, está tudo acabado. Perdeu meu filho a vida. E para maior aflição não posso dar-lhe as honras da sepultura, pois, segundo todas as aparências, as feras o devoraram. Contou ao mesmo tempo tudo o que lhe dissera o cirurgião e não se esqueceu de alargar-se sobre o modo cruel como Codadad fora assassinado por seus irmãos. Não deu o rei tempo a Pirozé de concluir a sua narração. Sentiu-se arder de cólera e cedendo ao seu arrebatamento, Senhora, disse a princesa, os pérfidos que são a causa de derramadas lágrimas e que dão a seu pai pena mortal, vão receber justo castigo. Falando assim, pintado o furor nos olhos, corre à sala da audiência onde estavam todos os seus cortesãos e os do povo que tinham alguma petição a fazer-lhe. Ficam todos pasmados de o ver aparecer com ar furioso. Julgam que está enfadado contra o povo. Parecem oprimidos de tristeza e susto. Sobe ao trono e, mandando aproximar o seu grão-vizir, Hassan disse-lhe, tenho uma ordem a dar-te. Vai sem perda de tempo tomar 1000 soldados da minha guarda e prende todos os príncipes meus filhos. Fecha-os na torre destinada a servir de prisão aos assassinos e que seja tudo isso feito num instante. Ouvindo esta ordem extraordinária, todos os presentes estremeceram e o grão-vizir, sem responder palavra, pôs a mão sobre a cabeça para mostrar que estava pronto a obedecer e saiu da sala para ir executar uma ordem que tanto espanto lhe causava. O rei despediu as pessoas que vinham pedir-lhe audiência e declarou que pelo decurso de um mês não queria ouvir falar de negócio algum. Estava ainda na sala quando voltou o vizir. Então, vizir, disse-lhe este príncipe, estão na torre todos os meus filhos? Sim, senhor, respondeu o ministro. Fostes obedecido. Não basta isso, replicou o rei. Tenho ainda outra ordem a dar-te. Dizendo isso, saiu da sala da audiência, voltou ao quarto de Pirozé, com o vizir que o seguia, e perguntou a esta princesa onde estava alojada a viúva de Codadad. As criadas de Pirozé lhe disseram, porém o cirurgião não se esquecera disso na sua narração. Voltou-se então o rei para o seu ministro. Vai, disse-lhe, a esse caravansá e traze uma jovem princesa que lá está alojada. Mas trate-a com respeito devido a uma pessoa da sua ordem. Não tardou muito o vizir a executar o que lhe for ordenado. Montou a cavalo com todos os emires e os outros cortesãos e foi ter ao caravansá, onde estava a princesa de Deriabar, a quem expôs a sua ordem e lhe ofereceu da parte do rei uma bela mula branca, que tinha sela e rédeas de ouro, semeadas de rubis e de esmeraldas. Montou nela e no meio de todos esses senhores tomou o caminho do palácio. Acompanhava também o cirurgião, montado num belo cavalo tártaro que lhe mandara dar o vizir.
Estava toda a gente às janelas ou nas ruas para ver passar tão magnífica cavalgada. E como se espelhasse o boato de que esta princesa que conduziam a corte com tanta pompa era a esposa de Codadad, não houve senão aclamações. Ressoaram no ar 1000 gritos de alegria que as mudariam sem dúvida em gemidos se soubessem a fatal aventura do jovem príncipe, tanto era amado de todos. Encontrou a princesa de Deriabar o rei, que a esperava à porta do palácio para recebê-la. Deu-lhe a mão e acompanhou-o ao quarto de Peronzé, onde se passou uma cena angustiosa. Sentiu a viúva de Codadad renovar a sua aflição à vista do pai e da mãe de seu marido. Assim como o pai e a mãe não puderam ver a esposa de seu filho sem comoção. Foi assaltada de tão viva dor que não teve forças para falar. Não estava Peronzé num estado menos deplorável. Parecia sensível aos seus desgostos e o rei, movido desses ternos afetos, entregou-se à sua própria fraqueza. Estas 3 pessoas, confundindo seus suspiros e prantos, guardaram algum tempo silêncio. Por fim, a princesa de Deriabar, tornando assim do seu abatimento, contou a aventura do castelo e a desgraça de Codadad, e pediu depois justiça para a traição dos príncipes. Sim, senhora, disse o rei, perecerão esses ingratos, mas deve-se primeiro publicar a morte de Codadad, para o suplício de seus irmãos não revoltar os meus vassalos. Além disso, ainda que não possamos, possuímos o corpo de meu filho, não deixemos de fazer-lhe as últimas honras. Ditas essas palavras, dirigiu-se ao seu vizir e ordenou que lhe mandasse construir um zimbório de mármore branco, na bela planície, no centro da qual está assentada a cidade de Harã. E, no entretanto, deu ao seu palácio um belíssimo quarto à princesa de Deriabar, que reconheceu por sua nora. Mandou Hassan trabalhar com tanta diligência e empregou tantos obreiros que em poucos dias foi o zimbório concluído. Debaixo dele armaram um túmulo sobre o qual havia uma figura que representava a Codadad. Acabada a obra, ordenou o rei que se fizessem preces e determinou um dia para as exéquias do seu filho. Chegado esse dia, todos os habitantes da cidade se derramaram pela planície para ver a cerimônia que fez deste modo. O rei, acompanhado do vizir e dos príncipes, senhores da corte, dirigiu-se ao zimbório. Obrigado que foi, entrou e assentou-se com eles, sobre tapetes de cetim preto com filtros de ouro. Depois uma tropa de guardas a cavalo, com a cabeça baixa e os olhos meio fechados, aproximou-se do zimbório. Voltearam-no 2 vezes, guardando profundo silêncio, mas a terceira pararam diante da porta e disseram todos, uns após os outros, essas palavras em voz alta. Ó príncipe, filho do rei, se pudéssemos dar algum alívio ao teu mal, com o gume das nossas cimitarras, não te faríamos ver a luz. Porém, o rei dos reis ordenou e o anjo da morte obedeceu. Ditas essas palavras, retiraram-se para dar lugar a 100 velhos com barbas brancas montadas em mulas pretas. Eram solitários que haviam passado a vida recolhidos em grutas e jamais apareciam aos olhos do mundo, senão para assistir às exéquias do rei de Harã e dos príncipes de sua casa. Esses veneráveis personagens traziam sobre as cabeças um grande livro que seguravam com uma mão. Andaram 3 vezes em roda do zimbório sem dizer palavra. Parando depois à porta, um deles pronunciou estas palavras. Ó príncipe, que poderemos fazer em teu benefício? Se pela oração ou pela ciência pudéssemos restituir-te a vida, arrastaríamos as nossas barbas brancas a teus pés e rezaríamos orações. Porém, o Rei do Universo te arrebatou para sempre.
Depois de assim falarem, afastaram-se do zimbório, e logo 50 jovens donzelas muito formosas se aproximaram. Vinham montadas, cada uma, num pequeno cavalo branco. Estavam sem véus e traziam condessas de ouro cheias de todas as caças de pedras preciosas. Andaram também 3 vezes em roda do zimbório, e parando no mesmo lugar que os outros, a mais nova pronunciou essas palavras: Ó príncipe, noutros tempos tão belo, que socorro pode esperar de nós? Se pudéssemos reanimar-te com os nossos atrativos, seríamos tuas escravas, porém tu não és já sensível à beleza, e não precisai de nós. Tendo-se retirado as jovens donzelas, o rei e seus cortesãos levantaram-se e deram também as 3 voltas do costume, depois do que o rei disse: Ó querido filho meu, luz de meus olhos, perdi-te, pois, para sempre. Acompanhou essas palavras com um suspiro e regou o túmulo com suas lágrimas. Seguindo seu exemplo, os cortesãos choraram também. Fechou-se depois a porta do zimbório e voltou toda a gente à cidade. No dia seguinte, deu-se início às preces públicas nas mesquitas, que se prolongaram por 8 dias. No 9º, resolveu o rei mandar cortar a cabeça aos príncipes seus filhos. Indignado todo mundo do trato que deram a Codadad, pareciam esperar com impaciência o seu suplício. Principiaram a armar cadafalsos, mas foram obrigados a adiar a execução, porque de repente souberam que os príncipes vizinhos, que tinham já feito guerra ao rei de Arã, vinham avançando com tropas mais numerosas que da primeira vez, e que não estavam muito longe da cidade. Havia já tempo que sabiam dos seus preparativos para a guerra, porém não tinham causado susto esses preparativos. E esta nova causou uma consternação geral e deu ensejo a lamentar-se de novo de Codadad, que se distinguira na guerra precedente contra esses mesmos inimigos. Ah, diziam eles, se vivesse ainda o brioso Codadad, pouco se nos daria que esses príncipes viessem surpreender-nos. O rei, não obstante, em vez de entregar-se ao susto, levanta a gente a toda pressa, organiza um exército considerável e muito corajoso para esperar dentro dos seus muros que os inimigos o venham atacar. Sobe a marcha-lhes ao encontro. Esses, informados pelas espias que o rei de Arã avançava para os combater, pararam numa planície e ordenaram seus exércitos em batalha. Percebendo que já era dia, cessou Sherazade de falar nesse instante. Que tristeza por a morte tão terrível de Codadad, que fez o povo e o rei lamentarem muito. E agora, quando tudo parecia que ia se assentar, vieram os inimigos do rei de Arã. O que será que acontecerá? Quem será que vencerá essa guerra? E Codadad, será que morreu mesmo? Veremos a continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.